estudantes, olá professoras, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para mais uma aula de famílias e direitos humanos. Na aula passada, vocês já acompanharam um pouquinho, conheceram um pouco da África do Sul, um país que fica dentro do continente africano. Vamos lembrar que o continente africano tem 54 países e entre eles está a África do Sul. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais das belezas da África do Sul. Mas antes, acompanhem comigo na tela para a gente lembrar aonde está localizado o Brasil e aonde fica localizada a África do Sul. Entre o Brasil e a África do Sul, nós temos o Oceano Atlântico, que já vimos também na aula passada. Agora que nós já lembramos onde fica o continente africano, aonde fica a África do Sul, aonde fica o Brasil, nós vamos ver um pouco de uma comunidade chamada Ndebele. É uma aldeia que fica localizada no país da África do Sul, entre duas províncias chamadas. Então, esta aldeia chamada Ndebele fica entre a província de Mapoche e Mpumalanga. Este grupo estampa as suas casas com muitas cores, bem alegres e vibrantes. Vamos dar uma olhadinha e ver como são as casas? Então, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês conhecerem a aldeia Ndebele. Nessa aldeia, a herança de pintar as casas é passada de mãe para filha e ao longo dos séculos, e apenas as mulheres se dedicam a essa arte. Para esse povo, uma casa bem pintada indica que as mulheres são boas esposas e boas mães. Elas pintam tanto o exterior da casa, ou seja, as paredes de fora, quanto o interior, as paredes de dentro. Além de elas pintarem a casa, nós trouxemos aqui também algumas fotos para mostrar como elas se arrumam no dia a dia, né? Quais roupas elas usam. Elas andam sempre muito enfeitadas, usam colares formando anéis no pescoço, além dos chales bem coloridos. E são elas que são responsáveis, então, por manter a cultura e a tradição de um povo, passando esses saberes de geração em geração. Na próxima imagem que eu trago aqui para vocês, é a mulher responsável por levar esse conhecimento, essa cultura das pinturas para todo o mundo. É a dona Esther. Durante o período da África, que houve muita guerra, muita briga, ela decidiu pintar as casas, chamou todas as mulheres, convocou todas as mulheres para elas repintarem as casas com cores vibrantes e coloridas, para que os invasores que chegassem ali naquela aldeia percebessem que ali existia muita vida. E com isso, ela fez com que as pinturas ficassem conhecidas pelo mundo todo. Os jornalistas passavam na época pela aldeia, ficaram encantados com a obra da Dona Esther e a convidaram para fazer uma exposição. Hoje é possível a gente ver as obras dela no museu, na África do Sul, na capital Joanesburgo, mas as obras dela já foram para vários países, já fez exposição na França, já fez exposição nos Estados Unidos, enfim, ela é conhecida mundialmente, é responsável por levar então a obra para o mundo todo. Aqui eu trago uma imagem dela pintando, hoje ela já é uma senhora, bem idosa, e ela diz assim: a minha mãe e a minha avó ensinaram-me a pintar quando tinha apenas 10 anos. A partir daí, nunca mais parei. Sinto-me feliz quando pinto. Esther Malangu. Na próxima imagem, a gente vai ver uma exposição, então, da arte dela, das telas produzidas que ficam em exposição nesse museu em Joanesburgo. Na próxima imagem, ela anda, enfim, pelo mundo levando a sua arte, além dos adornos que elas fazem, também são conhecidas mundialmente as bonecas que estão ali na foto, que eu tenho uma igual aqui na minha mesa, se vocês perceberem, que também é tradição da tribo fazer essas bonecas com essas miçangas coloridas.
Ali nós temos um vaso e uma sandália, que é de uma marca conhecida no Brasil e que ela já esteve no Brasil, inclusive, para o lançamento dessa coleção que foi feita com pinturas baseadas nessa tribo Ndebele. Além desses adornos, utensílios, sapatos, bonecas, já foi pintado inclusive em um carro. Uma marca internacional também convidou a Dona Esther para fazer essa pintura num carro que ficou em exposição. Esse não era um carro que a gente via nas ruas, foi apenas um reconhecimento ao trabalho da Dona Esther e ele ficou exposto também como uma produção artística. Nessa imagem que eu trouxe para vocês é a parte interna de uma linha de carros que foi inspirada na obra da Dona Esther. E o painel interno do carro foi feito a pintura colorida, né? Então ali a gente tem uma foto da Dona Esther sentada dentro do carro e a assinatura dela no painel. Todas essas obras que a gente trouxe, mostrou e está mostrando, todas elas são assinadas pela Dona Esther Malunga. Aqui eu fiz questão de trazer essa imagem para vocês observarem a proporção, o tamanho desta tela. Parece simples, né? A gente olhando assim de longe parece uma coisa fácil e simples de fazer. Mas eu já vou propor um desafio para vocês e vocês vão perceber que não é tão simples assim. Ela fica pequenininha perto dessa tela, né? Eu gosto muito dessa imagem, por isso que eu trouxe para vocês. Na outra aqui também agora são imagens mais atuais, né? Que ela já está uma senhora com bastante idade. E mesmo depois que ela conheceu vários países, andou por vários lugares, ficou conhecida mundialmente, ela sempre retorna para a aldeia, onde ela viveu a vida toda e continua o ensinamento e a tradição de passar a arte da pintura para as meninas, as netas, bisnetas. Então é possível encontrá-la na aldeia ensinando as crianças a pintura. E ela gostaria de concluir, né, a fala dela, ela diz assim: ao ver um quadro ou um mural Ndebele, as pessoas ficam com um sorriso de espanto no rosto. E isso também me deixa feliz, pois adoro pintar. Está no meu coração e no meu sangue. Então hoje ela tem 85 anos. Lembra que eu falei que ia lançar um desafio? Vamos lá para o desafio? A gente tentar reproduzir esta obra da Dona Esther. Para isso, eu vou fazer com vocês um passo a passo numa folha quadriculada. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, pegarem um caderno de matemática ou uma folha quadriculada para que a gente possa iniciar o nosso painel. Eu vou dar um minutinho para vocês providenciarem esse material e já volto. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso desafio. Na folha quadriculada, eu vou pedir para que vocês contem 12 linhas horizontais e já numerem do número 1 ao número 12, como está na tela. E separem 20 colunas verticais. Aí, vocês vão colocar o alfabeto da letra A à letra S. Então, vão primeiro 12 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E depois vamos marcar as colunas da letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Ok? Conseguiram marcar?
Posso ir para o próximo passo? Vamos lá. No próximo passo, diz assim: no meio de uma folha quadriculada, que você já tem aí nas mãos, marque uma cruz usando 4 quadrados. Junte os pontos, formando um círculo. Aonde que a gente vai fazer essa cruz? Entre as colunas I e J, vocês marcam uma linha vertical. E entre as linhas 6 e 7, vocês fazem uma linha horizontal. Depois juntam as pontas fazendo um círculo. Vamos para o próximo passo? Pule 2 linhas e pinte 6 quadrados abaixo do círculo no sentido horizontal. Ou seja, vocês vão na linha 10 e vão pintar as colunas G, H, I, J, K, L. Podem escolher a cor que vocês quiserem. Aqui eu usei essa cor, mas vocês podem usar a que vocês tiverem aí nas mãos. Conseguiram? Vamos para o próximo passo. Na coluna L, vamos pintar as linhas 9 e 8. E na coluna G, novamente as linhas 9 e 8. Próximo passo. Vamos para a linha 8. A gente vai pintar as colunas M, N, O, P. Em seguida, ainda na linha 8, a gente vai pintar as colunas C, D, E e F. Está começando a ser formado o desenho. Vamos ver qual é o próximo passo? Na coluna P, a gente pinta a linha 9 e 10. E na coluna C, ainda as linhas 9 e 10. Agora, na linha 10, nós vamos pintar a coluna D e O. Agora o desafio é reproduzir o mesmo desenho no sentido contrário. Nós já temos a primeira parte do desenho. Agora nós vamos para a segunda. E tem todo o passo a passo aqui do lado. Eu vou dar um minutinho para vocês se organizarem, conseguirem fazer a reprodução e já volto. Conseguiram? Parecia simples, não é tão simples assim, né? Imagine que elas pintam as casas à mão livre. Aqui nós estamos usando o recurso de uma malha quadriculada. Lá elas fazem todo esse desenho sem essa base. Terminada essa primeira parte, a sugestão então é pular uma linha tanto acima quanto abaixo. Então a gente vai pintar a linha 1 e a linha 12. E depois podemos contornar toda a atividade com uma canetinha, um lápis preto. E aqui eu pus mais alguns elementos que quanto mais detalhes a gente puser, mais enriquece a nossa obra e ela vai ficando mais bonita, né? Então vocês percebem que ali eu pus 2 triângulos, no círculo central eu coloquei um círculo maior e assim concluímos a nossa obra.
Agora eu vou deixar para vocês um vídeo que eu preparei desenhando à mão livre um passo a passo de uma arte Nedibelli. Vamos assisti-lo? E então, conseguiram acompanhar o desenho? A ideia é vocês reproduzirem na casa de vocês, fazerem também assim como eu fiz aqui. O desenho que eu usei no vídeo, eu pus numa lata e usei como um vaso. É possível fazer porta-caneta, vaso, decorar a casa, enfim, levar o colorido da aldeia Nadibelli para dentro da casa de vocês. Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço carinhoso e a companhia da Ciara, que também tem uma história com a tribo Nadibelli e vai contar agora para vocês. Tchau, até a próxima! Ciara descobre a África Gráfica. Edna Andi e Sueli Lemos. Ilustração, Loli e Bernadila. Editora EDB. A cidade acorda chuvosa e fria. As pessoas não têm vontade de se levantar. Isso também acontece no apartamento onde vive Ciara com sua família. A menina Ciara acorda cedo e corre para o quarto da mãe. Entra devagarinho e percebe que seu pai não está, pois ele saiu para mais um dia de trabalho apesar do frio. A mãe olha para Ciara, que está encostada na porta, e logo diz: "Venha cá, minha menininha pura e sagrada. Pule na cama." "Por que você sempre me chama assim, mamãe?" "Porque esse é o significado do seu nome na nossa cultura africana. Ciara quer dizer isso." "Mãe, conte-me outra história da tribo em que a vovó mora. Gosto muito de ouvir sobre nossos ancestrais." "Conto sim, mas hoje será uma história bem diferente. Vamos aproveitar o dia chuvoso e vamos conversar bastante sobre todas as suas curiosidades." Makini estica os braços, se espreguiça, levanta da cama, dirigindo-se a um baú todo colorido e chama Ciara para junto dela. Ansiosa, a menina quer tirar tudo de uma só vez, mas a mãe pede para a garota se acalmar, senão irá bagunçar tudo o que há lá dentro. Ela logo se encanta com uma boneca colorida, vestida com uma roupa bordada com miçangas e pergunta: "De quem é essa boneca? Posso brincar com ela? Ela pode ser minha? Ela era sua?" "Calma, minha filha, uma pergunta de cada vez. Essa boneca é minha, sim. Eu ganhei da minha mãe quando ainda era uma menina. E adivinha como ela se chama?" "Não sei." "Ela se chama Ciara, assim como você." "Mas essa não sou eu." "Claro que não. Ela é só uma boneca de pano. Você é minha boneca viva." Makini continua:
Saiba que é um costume lá da tribo Ndebele, na qual eu nasci. As meninas, na idade de casar, ganharem de suas mães uma boneca como esta, um chale e um avental. Veja, está tudo aqui. Sua avó deu todos esses presentes para mim antes de me casar com seu pai e pediu que eu tomasse conta da boneca e desse um nome a ela, que deveria ser o mesmo nome dado da minha primeira filha. Por isso você se chama Ciara, como ela. E se eu tivesse nascido um menino? Eu aguardaria e só mostraria quando nascesse na família uma menina, que poderia ser minha filha ou mesmo minha neta. O importante é saber que esta boneca é sempre passada entre as mulheres da família. Você recebe a minha e guarda com você. E hoje vamos aproveitar o dia para começar a confeccionar a sua, que posteriormente entregará à sua filha. Então a Ciara ficará sempre comigo? Sim, a Ciara é sua e a que faremos será da sua filha. É muito engraçada essa sainha de bolinhas que ela veste. Isso não são bolinhas, são miçangas, um material de uso muito tradicional na tribo. Ao nascer, as mães colocam um cordão dessas miçangas na cintura do bebê. À medida que eles crescem, vão aumentando o número e as cores das contas, criando novos desenhos. As meninas usam saia com franja e os meninos usam um pequeno avental feito de pele de cabra. Ciara não se cansa de vasculhar o baú e vai tirando várias coisas de lá, matando sua curiosidade. E, em meio a tantos objetos, eis que surge um grande livro de capa dura com um desenho de um pássaro muito colorido. Isso chama sua atenção. Que pássaro lindo! Que livro é esse, mamãe? Que história ele conta? Eu nunca ouvi. A mãe, calmamente, retira o livro do baú e passa a mão sobre a imagem do pássaro. Esse pássaro se chama sankofa. É um símbolo muito antigo do povo africano e significa volte e pegue. É associado ao provérbio não é errado voltar atrás pelo que esqueceste. A mãe aguarda a reação de Ciara, mas como a menina nada diz, ela continua. Observe bem a imagem. Você percebeu que ele está com a cabeça virada para trás, pegando um ovo de suas costas? É mesmo! Eu não havia percebido que isso era um ovo. Eu a escolhi de propósito para a capa deste livro, pois sempre me fará lembrar de tudo que eu deixei para trás. Ele não é um livro de história, é um álbum de fotos. Elas foram todas tiradas por seu pai quando ele visitou a nossa tribo a trabalho. Foi assim que nos conhecemos, nos casamos e ele me trouxe para o Brasil, que é o país onde vivemos hoje e no qual você nasceu. Daí, a mãe acrescenta: olhe para essas fotos. São as tias Zarina e Niara, juntas com a vovó Zulai. Você lembra delas? Depois de Ciara olhar bem para as fotos, diz para a mãe: lembro sim, mas sinto muitas saudades delas. Ficamos tempos sem vê-las. Pois é, a África é muito longe do Brasil e só poderemos ir lá quando seu pai tirar férias do trabalho. Mas as fotos nos ajudam a matar essa saudade, não é? Olhe bem para elas. Vejo os chales que elas usam são iguais ao meu. Eu também tenho um colar igual ao da vovó e da tia Zarina. Quero ver, disse Ciara. Por que a tia Niara não tem o colar? Perguntou a menina muito atenta à foto. Porque ela não é casada. Quando uma mulher se casa, é costume em nossa tribo usar um colar de metal com argolas pesadas no pescoço e nas pernas. Dizem que é para não fugirem de seus maridos e nem olharem para os lados. As duas dão risadas. A mãe vai até a caixa de joias, pega o colar e mostra para a menina.
que encantada brinca com o som das argolas. Mamãe, por que você não usa o seu colar? Porque agora eu vivo aqui no Brasil e o povo daqui não tem esse costume. Imagine o que as pessoas pensariam se me vissem com essas argolas no pescoço. A menina continua a revirar o baú e encontra vários desenhos presos por um clipe e admira com o que encontrou. Pergunta à mãe: Quantos desenhos bonitos! Foi você quem fez? Sim, comecei a pintá-los quando eu tinha 8 anos, na sua idade. Foi sua avó que me ensinou. Em nossa tribo, as mulheres é que são responsáveis pela arte, passando os ensinamentos de mãe para a filha. Essa tradição vem dos nossos antepassados. Parece ser muito difícil fazer esses desenhos. Acho que ainda não conseguiria. Não é só uma questão de treino. Eles são feitos à mão livre, sem o uso de régua ou gabarito, e cada mulher cria seus motivos por pura inspiração. Eles são geométricos e abstratos, e sempre muito coloridos. O que são geométricos e abstratos? Pergunta a Ciara. Fazendo uma pausa para que a filha possa observar bem os desenhos, volta a explicar. Geométrico é o desenho feito com formas como triângulos, quadrados, círculos, retângulos. Todos eles seguem um padrão de linhas repetitivas. Você cria e vai repetindo, formando assim um desenho bonito e equilibrado. O abstrato é todo aquele desenho que não tem a preocupação de representar objetos da nossa realidade. Saiba que no povo Ndebele se orgulha dessas formas geométricas e acredita que esses motivos têm poderes sagrados. Veja como a própria bandeira da África do Sul segue o mesmo estilo dos nossos desenhos. A mãe de Ciara prossegue. As pinturas das casas, os utensílios e adornos que as mulheres usam são a nossa forma de expressão artística. Por meio de desenhos geométricos, as nossas casas se tornam coloridíssimas e alegres, sejam elas redondas ou quadradas, mas sempre com teto de palha. Sabe aqueles desenhos que outro dia vimos no muro da cidade e eu lhe disse que eram chamados de grafite? São desenhos da cultura desse país e os nossos são geométricos. Você consegue perceber a diferença entre eles? Pergunta a mãe. Consigo, sim. Agora sei diferenciar o nosso desenho de parede do desenho africano. Mamãe, e essa mulher quem é? Ela também é nossa parente? Esta é a nossa grande artista, Esther Malangu. Você sabia que ela veio ao Brasil convidada por uma empresa de calçados em 2009? Ela é uma pessoa muito importante para a nossa aldeia, pois foi a primeira mulher a expandir a arte do nosso povo, mostrando ao mundo inteiro o nosso talento. Aproveitando esse momento, tenho uma surpresa para você, fala Makini. O que é, mamãe? Veja, eu guardei a minha caixa de pintura e meu estojo de miçangas para você quando chegasse a hora. Que legal, mamãe! Então a hora é agora? Posso começar? Vamos aproveitar esse dia chuvoso. Primeiro, tomaremos nosso café e depois passaremos o dia todo criando e desenhando. Assim como fez minha mãe. Também vou ensinar a você nossos desenhos e pinturas. Mamãe, prometo que vou dar continuidade à tradição dos Ndebele. Quero fazer lindos desenhos e levar para que meus amigos vejam como é bela a nossa cultura. Sim, faça isso, Ciara. Devemos cultivar e nos orgulhar de nossas tradições. Isso é muito importante para preservar nossa cultura e fazer com que ela nunca se acabe.